Eduardo Mendes ajustou o nó da gravata italiana no elevador espelhado do edifício empresarial Faria Lima, observando seu reflexo com a satisfação de quem construiu um império do zero. Aos 42 anos, era dono da Mendes Holdings, uma das maiores construtoras do país, com patrimônio avaliado em mais de 200 milhões de reais. Naquela manhã de segunda-feira, como todas as outras, Eduardo chegou ao seu escritório no 30º andar pontualmente às 7 horas. Sua rotina era milimetricamente calculada. 15 minutos para revisar relatórios, 30 minutos de reuniões matinais e o restante do dia dedicado a fechar contratos milionários que movimentavam a economia de São Paulo. Bom dia, Sr. Mendes, cumprimentou Marina, sua secretária executiva, já posicionada em sua mesa com a agenda do dia perfeitamente organizada. Marina quer uma reunião com o Departamento de Recursos Humanos em 10 minutos. Precisamos revisar os custos operacionais, disse Eduardo sem levantar os olhos dos papéis que já examinava. Eduardo era conhecido no mundo dos negócios por sua eficiência implacável. Não havia espaço para sentimentalismo em suas decisões. Cada funcionário era avaliado pela sua produtividade, cada departamento pelo seu retorno financeiro. Era essa mentalidade que havia transformado uma pequena empreiteira familiar numa gigante do setor. 10 minutos depois, Carla Rodrigues, diretora de RH, entrou em seu escritório com uma pasta repleta de planilhas e gráficos. Senhor Mendes, trouxe o relatório de custos que solicitou. Identifiquei algumas áreas onde podemos implementar cortes significativos, disse Carla, abrindo a pasta sobre a mesa de mogno maciço. Eduardo examinou os números com a precisão de um cirurgião analisando um exame. Seus olhos percorreram cada linha, cada porcentagem, cada valor que representava a diferença entre lucro e prejuízo. Vejo que os custos com limpeza aumentaram 12% no último trimestre, observou Eduardo, apontando para uma linha específica da planilha. Isso é inaceitável. Sim, senhor. É principalmente devido aos reajustes salariais da categoria e alguns funcionários que estão há muito tempo na empresa, explicou Carla. Funcionários há muito tempo significam salários mais altos. Quero uma lista de todos os funcionários da limpeza com mais de 5 anos de casa. Vamos implementar um programa de renovação, disse Eduardo com frieza. Carla hesitou por um momento. Conhecia cada funcionário pelo nome, sabia de suas histórias, suas famílias, suas dificuldades. Senhor Mendes, alguns desses funcionários são muito dedicados. Trabalham aqui há mais de 10 anos, são extremamente confiáveis. Carla, Eduardo a interrompeu, fixando-a com seu olhar penetrante. Sentimento não paga as contas da empresa. Eficiência, sim. Quero a lista na minha mesa até o final do dia e as demissões processadas até sexta-feira. Carla assentiu relutantemente e saiu da sala, carregando não apenas a pasta de documentos, mas o peso de saber que várias famílias perderiam sua fonte de renda. Naquela tarde, Eduardo estava em sua sala revisando contratos quando ouviu um barulho no corredor. Era um som baixo, quase imperceptível, mas que perturbou sua concentração. Levantou-se irritado da cadeira executiva e caminhou até a porta. Marina, que barulho é esse? Perguntou a secretária. Não sei, Sr. Mendes. Vou verificar, respondeu Marina, levantando-se imediatamente. Eduardo, movido por uma curiosidade incomum, decidiu investigar pessoalmente. Caminhou pelo corredor de mármore polido, seus sapatos italianos ecoando no ambiente silencioso. O som parecia vir da área de serviço, próxima aos elevadores de carga. Ao dobrar a esquina, Eduardo parou. Ali, sentada num banco pequeno próximo aos elevadores, estava uma mulher idosa vestindo o uniforme azul da empresa de limpeza. Ela chorava silenciosamente, tentando abafar os soluços com as mãos trêmulas. Era a primeira vez em anos que Eduardo realmente observava um funcionário da limpeza. Geralmente, eles trabalhavam em horários alternativos, ou permaneciam invisíveis durante suas horas no escritório. Mas ali estava ela, uma senhora de aproximadamente 65 anos, cabelos grisalhos presos num coque simples, rosto marcado pelo tempo e pelo trabalho. Eduardo ficou parado observando aquela cena
que parecia estranhamente fora de lugar em seu mundo de reuniões executivas e decisões milionárias. Algo naquela imagem o perturbou profundamente, embora não conseguisse identificar exatamente o que. A mulher levantou o rosto e seus olhos encontraram os dele. Por um momento, ficaram se olhando em silêncio. Ela rapidamente enxugou as lágrimas e se levantou, claramente envergonhada por ter sido vista naquele estado. Desculpe, senhor. Não sabia que tinha alguém aqui, disse ela com voz rouca, começando a se afastar. Espere, disse Eduardo, surpreendendo-se com sua própria palavra. Você está bem? A mulher parou e se virou lentamente. Seus olhos ainda úmidos mostravam uma mistura de surpresa e cautela. Estou sim, senhor. Só estava descansando um pouco, respondeu ela, claramente tentando não causar problemas. Eduardo a observou mais atentamente. Havia algo familiar naquela mulher, embora tivesse certeza de nunca ter falado com ela antes. Talvez fosse a dignidade com que ela se portava, mesmo vestindo um uniforme simples e com os olhos inchados de chorar. Qual é seu nome? Perguntou Eduardo, movido por uma curiosidade que não sabia explicar. Dona Rosa, senhor. Rosa Santos. Trabalho aqui há 12 anos, respondeu ela, endireitando os ombros com um orgulho discreto. 12 anos. O número ecoou na mente de Eduardo como um sino. De acordo com a lista que havia solicitado, Rosa Santos certamente estaria entre os funcionários a serem demitidos. 12 anos, repetiu Eduardo em voz baixa. E por que estava chorando, Dona Rosa? Rosa hesitou, claramente desconfortável em discutir assuntos pessoais com o proprietário da empresa. Não é nada importante, senhor. Questões de família, disse ela, evitando seu olhar. Eduardo permaneceu ali, estudando aquela mulher que havia dedicado mais de uma década de sua vida a manter seu edifício impecável. Por algum motivo que não conseguia compreender, sentiu-se compelido a continuar a conversa. Questões de família podem ser muito importantes, Dona Rosa. Tem filhos? Os olhos de Rosa se encheram de lágrimas novamente, mas ela lutou para mantê-las sob controle. Tenho, senhor. Uma filha. Ela está no hospital. Precisa de uma cirurgia e... Rosa parou, percebendo que talvez estivesse falando demais. Eduardo sentiu algo estranho no peito. Durante anos havia tomado decisões que afetavam centenas de funcionários, mas nunca havia parado para pensar nas histórias pessoais por trás dos números em suas planilhas. Que tipo de cirurgia? Perguntou Eduardo, surpreendendo novamente a si mesmo com sua própria curiosidade. Rosa o olhou com surpresa, claramente não esperando que o dono da empresa se interessasse por sua situação pessoal. É uma cirurgia do coração, senhor. Minha filha tem 42 anos, mesma idade que... Bem, é uma cirurgia cara, e o plano de saúde da empresa só cobre 70%. Eu estava tentando juntar dinheiro para o restante, mas... Rosa parou novamente, percebendo que estava dividindo informações muito pessoais. 42 anos, a mesma idade de Eduardo. Ele imaginou sua própria mãe na posição de Rosa, desesperada para conseguir dinheiro para salvá-lo. A imagem foi tão vívida que o deixou momentaneamente sem palavras. Quanto você precisa? Perguntou Eduardo impulsivamente. Rosa o olhou com olhos arregalados, como se não tivesse entendido a pergunta. Senhor, quanto dinheiro você precisa para a cirurgia de sua filha? Rosa ficou em silêncio por um longo momento, claramente lutando entre a esperança e o medo de estar sendo impertinente. São 15 mil reais, senhor. Mas eu não estou pedindo nada. Por favor, não pense que... Eu sei que não está pedindo. Eduardo a interrompeu suavemente. Só estava curioso. Naquele momento, Carla Rodrigues apareceu no final do corredor, carregando a pasta que Eduardo havia solicitado mais cedo. A pasta que continha a lista de funcionários a serem demitidos. A pasta que certamente incluía o nome de Rosa Santos. Senhor Mendes, chamou Carla, aproximando-se. Trouxe a lista que pediu. Rosa se enrijeceu ao ouvir a palavra lista e Eduardo percebeu o medo instantâneo em seus olhos. Mesmo sem saber exatamente do que se tratava, Rosa intuiu que não eram boas notícias. Obrigada pela conversa, senhor,
disse Rosa rapidamente, pegando seu carrinho de limpeza. Preciso voltar ao trabalho. Eduardo a observou se afastar pelo corredor, seus passos apressados, mas ainda assim dignos. Quando Carla chegou ao seu lado, ele ainda estava olhando na direção que Rosa havia tomado. "A lista, senhor", disse Carla, estendendo a pasta. Eduardo pegou a pasta, mas não a abriu imediatamente. Em vez disso, continuou olhando para o corredor vazio. "Carla, me fale sobre Rosa Santos." "Rosa Santos?" Carla pareceu surpresa. "Ela está na lista, senhor. É uma das funcionárias mais antigas do setor de limpeza. Por que pergunta?" "Só curiosidade. Que tipo de funcionária ela é?" Carla consultou mentalmente suas informações. Excelente funcionária, na verdade. Nunca faltou sem justificativa. É muito respeitada pelos colegas, mantém sua área sempre impecável. O único problema é que seu salário é um dos mais altos do setor devido ao tempo de casa. Eduardo assentiu lentamente, processando a informação. "Entendi. Vou revisar essa lista em meu escritório." De volta à sua sala, Eduardo sentou-se em sua cadeira executiva e abriu a pasta. Lá estava o nome: Rosa Santos, 12 anos de empresa, salário: R$ 2.400 mensais. Motivo da demissão: redução de custos operacionais. R$ 2.400 por mês. Eduardo gastava mais que isso em uma única refeição em restaurantes executivos. Para ele, era uma quantia insignificante. Para Rosa, representava a possibilidade de salvar a vida de sua filha. Eduardo ficou olhando para aquela pasta por quase 1 hora, algo completamente incomum em sua rotina rigorosamente cronometrada. Pela primeira vez em anos, os números em suas planilhas tinham rostos, tinham histórias, tinham consequências que iam muito além do balanço financeiro trimestral. Naquela noite, Eduardo saiu do escritório mais tarde que o habitual. Ao passar pelo setor de limpeza, viu Rosa trabalhando meticulosamente, limpando cada mesa, esvaziando cada lixeira com o mesmo cuidado que provavelmente demonstrava há 12 anos. Ela não o viu passar, mas Eduardo parou por um momento para observá-la. Havia algo profundamente humano naquela cena que tocou uma parte de seu coração que ele havia mantido cuidadosamente trancada durante sua ascensão ao sucesso. Por que uma mulher de 65 anos ainda precisava trabalhar? Por que alguém que dedicou mais de uma década à empresa estava preocupada em juntar R$ 15.000? Por que ele, que poderia resolver o problema dela com uma simples assinatura no talão de cheques, estava considerando demiti-la para economizar alguns milhares de reais por mês? Essas perguntas o acompanharam durante todo o trajeto até seu apartamento de cobertura no Jardim Paulista. Mesmo durante o jantar preparado por seu chefe particular, mesmo durante a revisão de e-mails importantes, as lágrimas silenciosas de Rosa Santos continuavam ecoando em sua mente. Para quem está lendo nos comentários, escreva a palavra coração, se chegou até aqui. Vamos continuar nossa história. Na manhã seguinte, Eduardo chegou ao escritório com uma sensação estranha no peito. Havia dormido mal, atormentado por sonhos, onde sua própria mãe aparecia chorando no banco onde havia encontrado Rosa. Em seus sonhos, ele via a si mesmo assinando ordens de demissão que condenavam famílias inteiras à desesperança. "Marina", disse Eduardo assim que chegou, "preciso de informações sobre o plano de saúde da empresa, especificamente sobre cobertura para cirurgias cardíacas." Marina pareceu surpresa com o pedido inusual, mas imediatamente se pôs a trabalhar. Em 15 minutos, tinha um relatório detalhado sobre a mesa de Eduardo. "Senhor Mendes, conforme os dados aqui, nosso plano cobre 70% das cirurgias cardíacas, mas há uma possibilidade de ampliar para 90% com um custo adicional mensal de R$ 15 por funcionário." Eduardo fez cálculos rápidos. Com 300 funcionários, isso significaria R$ 4.500 adicionais por mês. Uma quantia que ele gastaria sem pestanejar em uma única reunião de negócios. "Marina, agende uma reunião com o responsável pelo plano de saúde para hoje mesmo. Quero implementar a cobertura ampliada imediatamente." Enquanto Marina fazia as ligações necessárias,
Eduardo puxou novamente a pasta com a lista de demissões. O nome de Rosa Santos estava lá, acompanhado por outros 23 funcionários que juntos representavam economias de aproximadamente R$ 50 mil mensais. R$ 50 mil. Para Eduardo, isso equivalia ao valor de seu carro particular. Para aquelas 24 famílias, representava a diferença entre dignidade e desespero. Por volta do meio-dia, Eduardo decidiu fazer algo que nunca havia feito em seus 16 anos como empresário: caminhar pelos andares da empresa para conhecer o trabalho que era realizado além de seu escritório executivo. Começou pelo 20º andar, onde ficavam os departamentos administrativos. Observou dezenas de funcionários trabalhando com dedicação, muitos deles há anos na empresa. Desceu para o 15º andar, onde funcionava o setor de projetos, e viu engenheiros e arquitetos criando os prédios que levavam seu nome por toda a cidade. Finalmente, chegou ao 1º andar, onde ficava a central de limpeza e manutenção. Era uma área que nunca havia visitado, um mundo paralelo dentro de sua própria empresa. Ali encontrou Rosa Santos organizando materiais de limpeza numa pequena sala de estoque. Ela estava cantarolando baixinho uma música que Eduardo reconheceu como uma canção de ninar que sua própria mãe costumava cantar. Dona Rosa, disse Eduardo suavemente para não assustá-la. Rosa se virou rapidamente, derrubando alguns produtos de limpeza no processo. Seus olhos mostraram surpresa e um toque de preocupação. Senhor Mendes, desculpe, não sabia que estava aí. Fiz algo errado? Não, não fez nada errado. Na verdade, vim aqui para conversar com você. Rosa arrumou rapidamente os produtos que havia derrubado, suas mãos tremendo ligeiramente, devido ao nervosismo. Senhor, se é sobre ontem, eu peço desculpas por ter chorado no corredor. Não vai acontecer novamente. Não é sobre isso, Eduardo disse calmamente. É sobre sua filha, como ela está. Rosa parou de arrumar os produtos e olhou para Eduardo com surpresa genuína. Minha filha, senhor? Sim. Você mencionou que ela precisava de uma cirurgia cardíaca. Os olhos de Rosa se encheram de lágrimas novamente, mas desta vez havia algo diferente nelas. Não era apenas tristeza, era gratidão por alguém se importar. A cirurgia foi marcada para a próxima semana, senhor. Ainda estou tentando conseguir o dinheiro para a parte que o plano não cobre, mas tenho fé que vai dar tudo certo. Eduardo observou aquela mulher que, mesmo enfrentando uma das situações mais difíceis que uma mãe pode vivenciar, ainda mantinha esperança e dignidade. Dona Rosa, há quanto tempo você trabalha com limpeza? Há 25 anos, senhor. Comecei quando minha filha era pequena. Meu marido morreu cedo, então eu precisava sustentar a casa sozinha. E por que escolheu essa profissão? Rosa pareceu surpresa com a pergunta, como se nunca ninguém tivesse demonstrado curiosidade genuína sobre sua história. Bem, senhor, não tive muito estudo, só até a 5ª série, mas sempre gostei de deixar as coisas limpas, organizadas. Minha mãe dizia que uma casa limpa é uma casa abençoada, acho que um escritório também. Eduardo sentiu um aperto no peito. Sua própria mãe havia morrido 10 anos atrás, e ele mal havia estado presente em seus últimos momentos devido a uma importante reunião de negócios. Sua filha, ela tem família própria? Tem sim, senhor. É casada, tem 2 filhinhos pequenos. O marido dela trabalha numa fábrica, mas o salário não é muito. Ela não queria me preocupar com a doença. Mas eu sou mãe, né? A gente sempre fica sabendo quando os filhos estão sofrendo. Eduardo imaginou Rosa trabalhando incansavelmente durante 12 anos para ajudar a sustentar não apenas a si mesma, mas também sua filha e netos. Imaginou as noites em claro, preocupando-se com a saúde da filha, contando moedas para conseguir pagar a parte da cirurgia que o plano não cobria. Dona Rosa, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, senhor. Se você pudesse mudar alguma coisa em sua vida, o que seria? Rosa pensou por um longo momento, suas mãos ainda organizando nervosamente os produtos na prateleira. Acho que gostaria de ter estudado mais, senhor. Sempre quis aprender a ler melhor, talvez até usar computador. Vejo as moças da administração trabalhando com aquelas máquinas e penso como seria bom saber fazer aquilo. Você gostaria de aprender?
Ah, senhor, na minha idade? Acho que é tarde demais para essas coisas. Nunca é tarde demais para aprender, Dona Rosa. Naquele momento, Eduardo tomou uma decisão que mudaria não apenas a vida de Rosa, mas também a sua própria perspectiva sobre o que realmente significava sucesso. Dona Rosa, preciso que você me acompanhe ao meu escritório. Há algumas coisas que gostaria de discutir com você. Rosa ficou visivelmente nervosa. Senhor, se fiz algo errado, por favor me dê uma chance de explicar. Não fez nada errado. Pelo contrário. Enquanto subiam no elevador até o 30º andar, Eduardo observou Rosa fitando os números iluminados no painel. Ela provavelmente nunca havia subido além do 5º andar durante todos os seus anos na empresa. Dona Rosa, você conhece bem os outros funcionários da limpeza? Conheço sim, senhor. Somos como uma família, nos ajudamos uns aos outros. E há outros casos como o seu. Pessoas com dificuldades familiares. Rosa hesitou, claramente não querendo causar problemas para seus colegas. Senhor, todo mundo tem suas dificuldades. Não acho que seja meu lugar falar sobre... Compreendo. Você é leal aos seus colegas. Quando chegaram ao escritório executivo, Marina olhou com surpresa para Rosa, claramente não acostumada a ver funcionários da limpeza naquele ambiente durante o horário comercial. Marina, por favor, não queremos ser interrompidos pelos próximos 30 minutos, disse Eduardo, conduzindo Rosa até uma das poltronas em frente à sua mesa. Rosa sentou-se na ponta da poltrona, visivelmente desconfortável no ambiente luxuoso. Dona Rosa, começou Eduardo sentando-se em sua cadeira. Quero propor algo para você. Rosa o olhou com atenção, suas mãos entrelaçadas no colo. Primeiro, sobre a cirurgia de sua filha. A empresa vai implementar uma cobertura ampliada no plano de saúde que cobrirá 90% dos custos. Isso significa que você só precisará pagar R$ 1.500 em vez de 15 mil. Rosa arregalou os olhos, como se não tivesse entendido corretamente. Senhor, eu não entendo. É simples. Sua filha terá a cirurgia totalmente coberta, exceto por uma pequena parte que imagino você consiga pagar. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Rosa, mas desta vez eram lágrimas de alívio e gratidão. Senhor Mendes, eu não sei como agradecer. Ainda não terminei, Eduardo disse suavemente. Também quero oferecer algo a você. Gostaria de trabalhar como assistente especial de relações internas? Rosa o olhou confusa. Não entendo o que isso significa, senhor. Significa que você seria responsável por ser uma ponte entre a administração e os funcionários. Ajudaria a identificar necessidades, problemas, oportunidades de melhorar o ambiente de trabalho. E, ao mesmo tempo, a empresa custearia cursos de alfabetização e informática para você. Rosa ficou em silêncio por um longo momento, processando o que havia acabado de ouvir. Senhor, acho que há um engano. Eu sou só uma faxineira. Não, Eduardo disse firmemente. Você é uma funcionária com 12 anos de experiência, respeitada pelos colegas com conhecimento profundo sobre as necessidades reais dos trabalhadores desta empresa. Isso a qualifica para muito mais do que imagina. Rosa cobriu o rosto com as mãos e chorou. Mas agora eram lágrimas de uma emoção que ela não experimentava há anos. Esperança. Senhor Mendes, eu aceito. Aceito e prometo que vou trabalhar muito para não decepcionar. Eduardo sentiu algo que não sentia há anos. Uma satisfação que não tinha nada a ver com lucros ou contratos milionários. Tenho certeza de que não vai me decepcionar, Dona Rosa. Para quem está acompanhando nos comentários, escreva esperança, se chegou até este ponto. Vamos continuar nossa jornada. Nos dias seguintes, a vida de Rosa Santos mudou de forma quase surreal. A cirurgia de sua filha foi marcada e realizada com sucesso no Hospital Sírio-Libanês, com a empresa cobrindo todos os custos através do plano de saúde ampliado. Rosa passou a dividir seu tempo entre aprender a usar computador e identificar necessidades dos funcionários da empresa. Eduardo, por sua vez, começou uma jornada de autodescoberta que transformaria completamente sua visão sobre liderança empresarial. Marina, disse Eduardo numa quinta-feira de manhã,
Quero que organize reuniões individuais com todos os funcionários que estavam na lista de demissão. Senhor, são 24 pessoas. Vai levar tempo? Tenho tempo. Durante as 2 semanas seguintes, Eduardo conversou pessoalmente com cada um dos 24 funcionários. Descobriu histórias extraordinárias. José, de 58 anos, que sustentava 5 netos órfãos. Maria, que estava estudando contabilidade à noite para dar um futuro melhor aos filhos. Carlos, que havia criado um sistema mais eficiente de limpeza que poderia ser implementado em toda a empresa. Cada conversa revelava talentos desperdiçados, potenciais não explorados, vidas ricas em experiência e dedicação que ele havia reduzido a números numa planilha. Dona Rosa, disse Eduardo numa tarde enquanto ela aprendia a usar o computador em sua mesa nova no 25º andar. Quero implementar um programa na empresa. Rosa levantou os olhos da tela, onde tentava digitar um relatório sobre as necessidades dos funcionários. Que tipo de programa, Sr. Mendes? Um programa de desenvolvimento interno. Quero oferecer cursos de capacitação para todos os funcionários, independente do cargo que ocupam. Alfabetização, informática, inglês, gestão. Quero que cada pessoa aqui tenha a oportunidade de crescer. Os olhos de Rosa se iluminaram. Isso seria maravilhoso, senhor. Conheço muita gente que gostaria de aprender mais. E quero que você coordene esse programa. Ninguém conhece melhor as necessidades dos funcionários do que você. 6 meses depois, a Mendes Holdings havia se tornado um caso de estudo em gestão humanizada. O programa de desenvolvimento interno, coordenado por Rosa, havia capacitado mais de 150 funcionários. A rotatividade de pessoal despencou para menos de 5% e a produtividade aumentou 30%. Eduardo estava em seu escritório quando Marina anunciou uma visita especial. Senhor Mendes, a filha da Dona Rosa está aqui e gostaria de falar com o senhor. Claro, pode mandá-la entrar. Uma mulher de 42 anos, saudável e sorridente, entrou no escritório acompanhada de 2 crianças pequenas. Senhor Mendes, disse ela com voz emocionada. Sou Carla Santos, filha da Dona Rosa. Vim agradecer pelo que fez por nossa família. Eduardo se levantou e cumprimentou Carla calorosamente. Como vai sua saúde? Perfeitamente bem, graças ao Senhor. A cirurgia foi um sucesso total, mas não vim só por isso. Carla respirou fundo e continuou. Vim contar que terminei o curso de contabilidade que estava fazendo. Me formei como a melhor aluna da turma. E vim perguntar se há alguma vaga na empresa onde eu possa trabalhar. Eduardo sorriu. Sempre há vagas para pessoas competentes e dedicadas. Marina vai te dar todas as informações sobre nosso departamento financeiro. Enquanto Carla conversava com Marina, Eduardo se ajoelhou para falar com os 2 netinhos de Rosa. E vocês, o que querem ser quando crescer? Eu quero trabalhar numa empresa igual a do vovô Eduardo, disse a menina mais velha de 7 anos. Eduardo sentiu o coração acelerar. Vovô Eduardo. Nunca havia imaginado que um dia seria chamado assim. E por que querem trabalhar numa empresa como esta? Porque a vovó Rosa disse que aqui as pessoas cuidam umas das outras como uma família, respondeu o menino de 5 anos. Naquele momento, Rosa apareceu na porta do escritório. Senhor Eduardo, disse ela usando o tratamento mais carinhoso que haviam desenvolvido ao longo dos meses. Espero que meus netinhos não estejam atrapalhando. De forma alguma, Dona Rosa. Estavam me contando sobre seus planos para o futuro. Rosa se aproximou e pegou as crianças pela mão. Crianças, vamos deixar o vovô Eduardo trabalhar. Vovô Eduardo. A palavra ecoou no coração de Eduardo como a mais bela música que já havia escutado. Depois que todos saíram, Eduardo ficou sozinho em seu escritório, olhando pela janela panorâmica que oferecia uma vista espetacular de São Paulo. Pela primeira vez em anos, não estava pensando em contratos, lucros ou expansões de negócio. Estava pensando em Rosa, que havia transformado sua empresa numa verdadeira família. Estava pensando em Carla, que agora tinha uma segunda chance na vida. Estava pensando nas dezenas de funcionários que haviam descoberto talentos que nem sabiam possuir. Eduardo pegou a pasta que ainda guardava em sua gaveta,
a lista de funcionários que quase havia demitido. Abriu-a e, um por um, riscou todos os nomes. Depois escreveu na margem: patrimônio mais valioso da empresa. Pessoas que se importam umas com as outras. Naquela noite, Eduardo saiu do escritório com uma sensação de realização que nunca havia experimentado, nem mesmo quando fechava os maiores contratos de sua carreira. Ao passar pelo setor de limpeza, viu Rosa arrumando sua mesa nova, preparando material para as aulas de alfabetização que daria no dia seguinte para os colegas que ainda tinham dificuldades com leitura. Dona Rosa, disse Eduardo parando ao lado de sua mesa. Oi, senhor Eduardo, já vai embora? Já. Mas antes queria te fazer uma pergunta. Rosa parou o que estava fazendo e deu-lhe toda a atenção. Se você pudesse dar um conselho para o dono de uma empresa, qual seria? Rosa pensou por um momento com aquela sabedoria simples que Eduardo havia aprendido a valorizar. Diria para ele nunca esquecer que por trás de cada número nas planilhas existe uma pessoa com sonhos, medos e esperanças. E que quando você cuida das pessoas, elas cuidam da empresa com o coração. Eduardo assentiu, sentindo que aquelas palavras resumiam tudo o que havia aprendido nos últimos meses. Obrigado, Dona Rosa, por tudo. Não, senhor Eduardo. Obrigado a você por me dar a chance de ser mais do que eu imaginava que podia ser. 2 anos depois, Eduardo estava no palco do Centro de Convenções Anhembi, apresentando a case de sucesso da Mendes Holdings no Congresso Brasileiro de Gestão Empresarial. Na plateia estavam centenas de empresários, executivos e especialistas em recursos humanos. Senhoras e senhores, disse Eduardo ao microfone, 2 anos atrás eu quase cometi o maior erro da minha carreira empresarial. Estava prestes a demitir 24 funcionários para cortar custos, incluindo uma senhora de 65 anos chamada Rosa Santos. Eduardo fez uma pausa e procurou Rosa na plateia. Ela estava na primeira fila, vestindo um elegante conjunto azul marinho, ao lado de sua filha Carla, que agora era supervisora do departamento financeiro da empresa. Hoje posso afirmar que Rosa Santos não é apenas uma funcionária da minha empresa. Ela é a diretora do nosso programa de desenvolvimento humano, responsável por transformar a Mendes Holdings numa das empresas com melhor clima organizacional do país. A plateia aplaudiu entusiasticamente enquanto Rosa se levantava para cumprimentar. Seus olhos brilhavam de orgulho e emoção. O que aprendi com Dona Rosa, continuou Eduardo, é que investir em pessoas não é gasto. É o melhor investimento que uma empresa pode fazer. Nossos índices de produtividade aumentaram 45%. Nossa rotatividade de pessoal é de apenas 3%. E nossa receita cresceu 80% nos últimos 2 anos. Eduardo mostrou slides com gráficos impressionantes, mas todos sabiam que os números eram apenas a consequência de algo muito maior. Mas os números não contam a história completa, disse Eduardo. A verdadeira transformação aconteceu quando entendemos que uma empresa é feita de pessoas, não de máquinas. Quando José, nosso ex-servente, desenvolveu um sistema de logística que nos economiza R$50 mil por mês. Quando Maria, nossa ex-faxineira, se formou em contabilidade e hoje gerencia um departamento inteiro. Quando Carlos criou um programa de segurança que reduziu acidentes em 90%. A apresentação continuou por mais 20 minutos, com Eduardo detalhando cada aspecto do programa que havia revolucionado sua empresa. Mas o momento mais emocionante veio quando ele chamou Rosa ao palco. Senhoras e senhores, gostaria de apresentar a pessoa que me ensinou que liderança não é sobre dar ordens, é sobre dar oportunidades. Rosa Santos. Rosa subiu ao palco sob aplausos calorosos. Ao microfone, com a confiança que havia desenvolvido ao longo de 2 anos de crescimento pessoal, ela disse: 2 anos atrás eu era uma faxineira que mal sabia ler. Hoje sou responsável pelo desenvolvimento de mais de 400 funcionários. Isso só foi possível porque o senhor Eduardo acreditou em mim quando nem eu mesma acreditava. Rosa fez uma pausa, olhando para a plateia de empresários. Quantas Rosas vocês têm em suas empresas? Quantas pessoas de talento estão passando despercebidas porque vocês só veem números em vez de potencial humano?
O silêncio na plateia era absoluto. Cada executivo presente estava refletindo sobre seus próprios funcionários, suas próprias decisões, suas próprias oportunidades perdidas de reconhecer talentos escondidos. Após a apresentação, Eduardo e Rosa foram cercados por empresários interessados em implementar programas similares. Mas a conversa mais significativa aconteceu com um jovem executivo que se aproximou com lágrimas nos olhos. "Senhor Mendes", disse o rapaz, "minha avó trabalhou 50 anos como faxineira numa grande empresa. Nunca recebeu reconhecimento. Nunca teve oportunidade de crescer. Morreu se sentindo invisível. Vendo a história da Dona Rosa, percebo quantas oportunidades aquela empresa perdeu." Eduardo e Rosa trocaram um olhar carregado de significado. Sabiam que sua história estava inspirando mudanças muito além das paredes da Mendes Holdings. 3 anos depois, a transformação era ainda mais impressionante. A Mendes Holdings havia se tornado referência nacional em gestão humanizada, e empresas de todo o país enviavam delegações para conhecer seus métodos. Eduardo estava em seu escritório, agora decorado com fotos dos funcionários e suas famílias, quando Marina anunciou uma visita muito especial. "Senhor Eduardo, chegou uma delegação de empresários japoneses. Eles vieram especialmente para conhecer nosso programa." "Ótimo, Marina. Peça para a Dona Rosa se juntar a nós na sala de reuniões." A reunião com os empresários japoneses foi extraordinária. Eles ficaram impressionados, não apenas com os resultados financeiros, mas principalmente com a atmosfera familiar que permeava toda a empresa. "Senhor Mendes-san", disse o líder da delegação através do intérprete, "no Japão temos um conceito chamado Ikigai, que significa razão de ser. Percebo que sua empresa ajudou cada funcionário a encontrar seu Ikigai." Eduardo sorriu e olhou para Rosa, que estava sentada à mesa de reuniões ao lado de diretores e gerentes, todos a tratando com o respeito que havia conquistado. "Na verdade", respondeu Eduardo, "foi Dona Rosa quem me ajudou a encontrar o meu Ikigai." Depois que a delegação japonesa se retirou, Eduardo e Rosa ficaram sozinhos na sala de reuniões. "Dona Rosa, posso fazer uma confissão?" "Claro, senhor Eduardo." "Quando a vi chorando naquele corredor há 3 anos, tive vontade de fingir que não tinha visto e voltar para meu escritório." Rosa sorriu com aquele sorriso caloroso que havia se tornado sua marca registrada. "E por que não fez isso?" "Porque algo dentro de mim disse que aquele momento iria mudar minha vida, e estava certo." Rosa se levantou e caminhou até a janela que dava vista para o pátio da empresa. Lá embaixo, funcionários de todos os níveis hierárquicos conversavam durante o intervalo. Filhos brincavam no parquinho que Eduardo havia construído para as famílias dos trabalhadores e um grupo estudava numa sala de aula improvisada. "Sabe o que mais me emociona nisso tudo, senhor Eduardo?" "O quê, Dona Rosa?" "Ver que agora ninguém mais precisa chorar sozinho nos corredores, porque aqui todos sabem que fazem parte de uma família." Eduardo se juntou a ela na janela. A vista daquele pátio movimentado, cheio de vida e alegria, valia mais para ele do que todos os prêmios empresariais que havia recebido. "Dona Rosa tem uma proposta para você." Rosa o olhou curiosa. "Quero que você escreva um livro sobre nossa experiência. Sua experiência. O mundo precisa conhecer sua história." Rosa ficou surpresa. "Senhor Eduardo, eu ainda não escrevo muito bem." "Então vamos escrever juntos. Sua sabedoria, minha experiência empresarial." "O que acha?" Rosa não respondeu imediatamente. Seus olhos se encheram de lágrimas, não de tristeza como naquele primeiro dia, mas de gratidão e realização. "Acho que seria uma honra, senhor Eduardo." 5 anos depois da lágrima que mudou tudo, Eduardo estava em sua casa no Morumbi, preparando-se para um evento muito especial. Naquela noite seria lançado o livro Do Corredor ao Coração, Como uma Lágrima Transformou uma Empresa, escrito por Eduardo Mendes e Rosa Santos. O evento seria realizado no Salão Nobre da Fundação Mendes Santos para Desenvolvimento Humano, uma instituição criada por Eduardo e Rosa para levar o Programa de Desenvolvimento Humano a pequenas e médias empresas de todo o país. Enquanto ajustava a gravata,
Eduardo pensou em como sua vida havia mudado. Ainda era empresário, ainda era bem-sucedido financeiramente, mas agora o sucesso tinha um significado completamente diferente. O telefone tocou. Era Rosa. Senhor Eduardo, já está pronto? Quase, dona Rosa. E você, está nervosa? Um pouquinho. Nunca imaginei que um dia estaria lançando um livro. Nunca imaginei que um dia dividiria a autoria de um livro com a pessoa mais sábia que conheço. Chegando ao evento, Eduardo ficou emocionado ao ver o salão lotado. Estavam presentes todos os funcionários da Mendes Holdings, empresários de todo o país, jornalistas e até mesmo alguns dos executivos japoneses que haviam visitado a empresa. Mas as presenças mais especiais estavam na primeira fila. Carla, a filha de Rosa, agora diretora financeira da empresa, seus 2 filhos, que chamavam Eduardo de vovô, e Maria, José, Carlos e todos os outros funcionários que haviam se transformado de números numa planilha, em protagonistas de suas próprias histórias de sucesso. Eduardo subiu ao palco primeiro. Boa noite a todos. Há 5 anos eu era um empresário que media sucesso apenas por números. Lucro, crescimento, market share. Achava que entendia de gestão empresarial. Ele fez uma pausa e procurou Rosa na plateia. Então, numa manhã qualquer, vi uma senhora chorar num corredor e percebi que não sabia nada sobre gestão de pessoas, sobre gestão de vidas, sobre gestão do coração. Eduardo contou resumidamente a história, mas todos ali já a conheciam. O que queriam era ouvir as lições aprendidas. O que aprendi nestes 5 anos é que empresas não são feitas de prédios, máquinas ou computadores. São feitas de sonhos, esperanças, medos e potenciais. E quando você investe no potencial humano, os resultados financeiros vêm como consequência natural. Quando Rosa subiu ao palco, a ovação foi ainda mais calorosa. Ela estava elegante, confiante, irradiando a dignidade de quem havia descoberto seu próprio valor. Há 5 anos eu era uma faxineira invisível, disse Rosa ao microfone. Trabalhava há 12 anos numa empresa onde ninguém sabia meu nome. Ninguém se importava com minha história. Rosa olhou diretamente para Eduardo. Mas alguém parou para escutar. Alguém viu em mim não uma planilha de custos, mas uma pessoa com potencial. E isso mudou não apenas a minha vida, mas a vida de centenas de pessoas. Rosa abriu o livro na primeira página e leu. Este livro é dedicado a todas as pessoas que se sentem invisíveis em seus trabalhos, que acreditam que não têm valor além do serviço que prestam. Vocês são a alma das empresas. Vocês merecem ser vistos, ouvidos e valorizados. Não havia olhos secos na plateia. Depois do lançamento, durante o coquetel, Eduardo estava conversando com um grupo de empresários quando uma jovem jornalista se aproximou. Senhor Mendes, uma pergunta. Qual é o retorno sobre investimento de um programa como este? Eduardo sorriu. Era a pergunta que esperava. O ROI financeiro? Nossa receita cresceu 200% em 5 anos. Nossa produtividade aumentou 60%. Nossos custos com rotatividade de pessoal despencaram 80%. A jornalista anotava tudo avidamente. Mas, continuou Eduardo, o verdadeiro retorno sobre investimento não pode ser medido em reais. É medido em sorrisos, em famílias transformadas, em potenciais realizados. É medido na sensação de acordar todos os dias sabendo que você está construindo algo maior que uma empresa. Está construindo um pedaço de um mundo melhor. A jornalista parou de escrever e olhou para Eduardo. Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. O senhor se arrepende de alguma coisa nesta jornada? Eduardo pensou por um momento. Sim, me arrependo de ter demorado 42 anos para aprender que o verdadeiro sucesso não está em quanto você pode ganhar, mas em quantas vidas você pode transformar positivamente. Mais tarde naquela noite, depois que todos os convidados haviam ido embora, Eduardo e Rosa ficaram sozinhos no salão, olhando as mesas ainda decoradas com flores e os exemplares do livro que haviam escrito juntos. Dona Rosa, posso fazer uma pergunta que sempre quis fazer? Claro, senhor Eduardo. Naquele dia no corredor, quando eu passei por você, o que pensou? Rosa sorriu com aquele sorriso que havia se tornado tão familiar. Pensei, esse homem parece tão sozinho quanto eu me sinto.
E depois pensei, será que ele também precisa de ajuda? Eduardo sentiu um nó na garganta. Eu precisava, mais do que imaginava. Todos nós precisamos, Senhor Eduardo. A diferença é que alguns têm coragem de parar e estender a mão quando veem alguém precisando. Eduardo olhou ao redor do salão, pensando em tudo o que havia crescido daquela simples decisão de parar e perguntar se Rosa estava bem. Dona Rosa, o que acha que aconteceria se cada empresário deste país parasse para conversar com um funcionário que parece estar enfrentando dificuldades? Acho que teríamos um país muito diferente, Senhor Eduardo. Um país onde as pessoas se sentiriam valorizadas, onde o trabalho seria fonte de dignidade, não apenas de sobrevivência. Eduardo assentiu, pensando nas centenas de empresários que haviam procurado a Fundação Mendes Santos nos últimos anos, querendo implementar programas similares. Sabe o que mais me orgulha em tudo isso? O quê? Que nossa história está inspirando uma revolução silenciosa. Uma empresa por vez, uma vida por vez, estamos provando que é possível ser rentável e humano ao mesmo tempo. Rosa caminhou até a mesa, onde estavam expostos alguns exemplares do livro. Senhor Eduardo, há algo que nunca te contei sobre aquele primeiro dia. O quê? Quando estava chorando no corredor, fiz uma oração. Pedi para Deus me dar força para aguentar mais um dia, mais uma semana até conseguir o dinheiro para a cirurgia da minha filha. Eduardo a escutou atentamente. E então você apareceu. Não como resposta à minha oração por dinheiro, mas como resposta a uma oração que nem sabia que havia feito, a oração por alguém que se importasse. Eduardo sentiu que aquelas palavras resumiam perfeitamente todo o sentido de sua transformação. Dona Rosa, posso te contar um segredo? Claro. Naquele dia, quando tomei a decisão de não demitir você e os outros 23 funcionários, não foi por bondade, foi por medo. Rosa pareceu surpresa. Medo de quê? Medo de me tornar o tipo de pessoa que vê alguém chorando e simplesmente vira as costas. Medo de perder minha humanidade em nome do lucro. Rosa pegou a mão de Eduardo com aquele gesto maternal que havia se tornado natural entre eles ao longo dos anos. E agora? Ainda tem esse medo? Eduardo olhou nos olhos daquela mulher que havia se tornado muito mais que uma funcionária, muito mais que uma sócia. Havia se tornado família. Agora tenho um medo diferente. Medo de que nossa história termine aqui. Medo de que não consigamos impactar mais vidas, transformar mais empresas, ajudar mais pessoas a descobrir seu potencial. Rosa sorriu com aquela sabedoria tranquila que Eduardo havia aprendido a valorizar. Senhor Eduardo, nossa história não vai terminar nunca. Cada pessoa que lê nosso livro, cada empresa que implementa um programa de desenvolvimento humano, cada funcionário que se sente valorizado por seu chefe, está continuando nossa história. Eduardo assentiu, sentindo a verdade profunda daquelas palavras. Tem razão, Dona Rosa. Nossa história não é sobre nós. É sobre provar que é possível construir um mundo corporativo mais humano. Eles ficaram ali por mais alguns minutos, contemplando o salão onde centenas de pessoas haviam celebrado não apenas o lançamento de um livro, mas a possibilidade de um novo modelo de gestão empresarial. Sabe o que mais me emociona? Disse Rosa. O quê? Pensar que em algum lugar do Brasil, neste exato momento, tem um empresário parando no corredor para conversar com um funcionário que está passando dificuldades. E isso vai gerar uma nova história de transformação. Eduardo imaginou essa cena se multiplicando por todo o país e sentiu uma emoção que nem todos os sucessos financeiros de sua carreira anterior haviam proporcionado. Dona Rosa, acho que finalmente entendi qual é o verdadeiro significado de sucesso empresarial. Qual é? Sucesso é quando você consegue dormir tranquilo, sabendo que sua empresa não apenas gera lucros, mas também gera esperança. Rosa assentiu com aquele sorriso que havia iluminado a vida de Eduardo desde o primeiro dia. A esperança, disse ela, é a matéria-prima mais valiosa que existe para construir um futuro melhor. Quando saíram do salão naquela noite, Eduardo e Rosa sabiam que haviam plantado sementes que continuariam germinando por décadas. Não apenas na Mendes Holdings, não apenas na fundação que criaram, mas no coração de cada pessoa que havia entendido a mensagem fundamental de sua história.
10 anos depois daquele primeiro encontro no corredor, Eduardo estava em seu escritório, agora um espaço aberto e acessível, onde qualquer funcionário podia entrar a qualquer momento, quando recebeu uma ligação que mudaria sua perspectiva mais uma vez. Senhor Eduardo, disse a voz de uma jovem ao telefone. Meu nome é Ana Santos Silva. Sou neta da Dona Rosa. Eduardo sorriu imediatamente. Ana, como está? E seus estudos de administração? Estão indo muito bem, senhor Eduardo. Na verdade, é sobre isso que estou ligando. Acabei de me formar e gostaria de apresentar um projeto para a empresa. Que tipo de projeto? Um programa de desenvolvimento para jovens de periferia, inspirado na história da vovó, mas focado na nova geração. Eduardo sentiu o mesmo frio na barriga que havia sentido 10 anos atrás, quando decidiu parar no corredor para conversar com Rosa. Ana, venha aqui amanhã. Quero ouvir tudo sobre sua ideia. No dia seguinte, Ana apresentou um projeto brilhante para criar centros de desenvolvimento profissional em comunidades carentes, oferecendo não apenas capacitação técnica, mas também desenvolvimento de autoestima e liderança. Ana, disse Eduardo depois de ouvir toda a apresentação, seu projeto não é apenas aprovado, é exatamente o que precisávamos para dar o próximo passo em nossa missão. Naquela tarde, Eduardo procurou Rosa em sua sala. Agora ela era diretora-presidente da Fundação Mendes Santos. Dona Rosa, sua neta acabou de me apresentar um projeto que vai revolucionar nosso trabalho. Rosa sorriu com orgulho. Ela puxou a avó, não é? Sempre questionando como podem fazer mais, ajudar mais. Puxou a avó, concordou Eduardo, e me fez perceber que nossa história está apenas começando. Eduardo caminhou até a janela de onde podia ver o pátio da empresa, agora transformado num pequeno campus com áreas de convivência, salas de aula, biblioteca e até uma creche para os filhos dos funcionários. Sabe o que mais me impressiona em tudo isso? O que, senhor Eduardo? Como uma simples decisão de parar e mostrar empatia por uma pessoa pode gerar ondas de transformação que se espalham por gerações. Rosa se juntou a ele na janela. É porque empatia é contagiosa, senhor Eduardo. Quando você trata alguém com dignidade, essa pessoa aprende a tratar outras com dignidade também. Naquele momento, Eduardo viu Ana no pátio, conversando animadamente com um grupo de jovens estagiários. Viu também Carla, a filha de Rosa, orientando sua equipe do departamento financeiro. Viu os netos de Rosa brincando na área infantil, enquanto Rosa ajudava uma nova funcionária a usar o computador. Dona Rosa, disse Eduardo, lembra quando me perguntei o que aconteceria se cada empresário do país parasse para conversar com um funcionário em dificuldades? Lembro. Acho que agora sei a resposta. Teríamos não apenas empresas melhores, mas um país melhor. Porque quando você investe no potencial de uma pessoa, está investindo no potencial de toda uma comunidade. Rosa assentiu, observando a movimentação alegre e produtiva do pátio. E tudo começou com uma lágrima num corredor. Não, corrigiu Eduardo suavemente. Tudo começou com a decisão de não ignorar aquela lágrima. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu de tons dourados que se refletiam nas janelas do edifício da Mendes Holdings, Eduardo e Rosa permaneciam ali, contemplando não apenas o que haviam construído juntos, mas sonhando com tudo o que ainda estava por vir. Porque haviam aprendido que transformação não tem fim. Cada pessoa tocada por sua história se tornava um novo ponto de partida para outras histórias de esperança e dignidade. E em algum lugar da cidade, naquele exato momento, outro empresário estava tomando a decisão de parar no corredor para conversar com um funcionário que precisava de ajuda. A revolução da empatia continuava. Uma lágrima, um sorriso, uma oportunidade por vez. Esta história nos lembra que por trás de cada funcionário existe uma pessoa com sonhos, medos e potencial. Quando investimos no desenvolvimento humano, não apenas transformamos vidas individuais, mas criamos uma onda de positividade que se espalha por toda a sociedade. Se esta história tocou seu coração, não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com pessoas
que acreditam que é possível construir um mundo empresarial mais humano. Deixe nos comentários qual seu nome e de qual lugar você está nos assistindo. Obrigado pela sua companhia. Um abraço e até a próxima.